pouquinho na questão do Estatuto da Pessoa com Deficiência, pelo menos para entender como ele vai funcionar. Então coloquei para gravar aqui. Muito boa noite, estamos iniciando a nossa aula, então, do dia 6. Quero convidá-los, então, todos para que a gente consiga pensar um pouquinho sobre as questões raciais. E aí, para isso, né, e para que a gente possa começar a pensar sobre isso, eu trouxe 2 videozinhos bastante interessantes para a gente começar essa reflexão, tá? Eu sei que é a chata do videozinho, mas é que essa temática, ela praticamente não, ela não tem como a gente não. Essa temática não é essa disciplina em si, né? Ela é uma disciplina que ela acaba mobilizando uma série de questões, e por isso não tem como a gente também não socorrer daquilo que vem acontecendo, daquilo que está na mídia, daquilo que está por aí, né? Para a gente poder pensar um pouquinho efetivamente sobre isso. Então, eu não sei se assistiram, se todos assistiram, eu assisti há algum tempo, mas é um filme bastante interessante para a gente refletir um pouquinho sobre a questão racial, que é o filme brasileiro dirigido pelo Lázaro Ramos, né, que é o filme Medida Provisória, tá? Então eu vou colocá-lo aqui, deixa eu só compartilhar o áudio e tirar o meu fone, que senão não conseguimos fazer isso, tá? E aí, para a gente assistir, agora me ouve? Vou compartilhar o áudio aqui, pronto. Que daí eu enxergo vocês aqui pelo meu celular e consigo saber se vocês estão efetivamente ouvindo. Deixa eu só botar vocês aqui no Teams. E aí, para a gente começar a falar sobre o Estatuto Étnico-Racial e os direitos que foram lá alcançados também, tá? Então, é bem nesse sentido que a gente vai conversar hoje. Muito bem, vamos lá, chat. Ok, vamos lá então, tá? Vou colocar aqui qualquer coisa, vocês me sinalizem se não estiverem ouvindo, pode ser? Acredito que sim, acredito que todos consigamos ouvir. A gente tem 2 videozinhos hoje, tá? Então, só vou dividir aqui. Compartilhei o som do computador. Vamos lá. Nesse mês, estreia nos cinemas de todo o Brasil o filme Medida Provisória. Você, que quer uma reparação social pelo tempo de escravidão. O governo, para um Brasil mais justo, lhe oferece muito mais. Para! A oportunidade de voltar para a África. Você vai embora. A história se passa no futuro, num Brasil dominado por um regime opressor. Para reparar séculos de escravidão, o governo decide, por meio de uma medida provisória, enviar toda a população negra brasileira para a África. Rapaz, como é que a gente não viu isso? Como é que a gente deixou chegar nesse ponto? Como é que a gente riu disso, Antônio? O filme, dirigido por Lázaro Ramos, é estrelado por Thaís Araújo, Seu Jorge e Alfred Enoch. E tem momentos de ação, humor e forte crítica social. A gente assiste jornal, a gente assiste Fantástico, toda semana tem um assunto ligado a racismo. A repórter Renata Capucci recebeu o Lázaro e o Alfred aqui na nossa redação. Eu queria começar falando sobre a longa jornada que foi até a chegada desse filme finalmente ao circuito nacional. Começou lá atrás, quando você dirigiu a peça. 2011 é quando tudo começa. E assim que a peça estreou, o espetáculo do Aldre Anunciação, eu vi que tinha cinema ali. E eu comecei a provocar vários amigos cineastas, dizendo, olha, tem uma história boa para cinema, você não quer fazer? Até que Thaís, a abençoada Thaís, fala assim, amor, dirige você. Alfred é filho de mãe brasileira e pai inglês. Para mim é muito importante manter essa ligação com o país. Faz parte da minha identidade, sabe? Ele interpreta um advogado ligado às questões raciais. Como é que foi esse namoro com o Alfred? É porque desde criança eu via ele no Harry Potter e eu era fã dele. Não acreditava, achava que era piada.
alguém me disse, Lázaro, quer fazer um filme contigo, tal. Tu sabia quem eu era? Eu sabia. Tu sabia que eu era nada? Não, eu sabia porque os meus primos sempre me falavam. Eu não tenho mais nada a perder! Vocês vão ter que acordar e dar de cara com o meu talento! Vão ter que acordar e dar de cara com a minha cor! Com minhas dúvidas e com toda a minha humanidade! Porque esse país também é meu! Que tipo de expectativa você tem com relação a como o público brasileiro vai receber esse filme nos dias de hoje? Quero que as pessoas se identifiquem. Por isso tem momentos poéticos, são momentos de lirismo, que também pertencem a gente e que ajudam também a gente a absorver esse assunto que mobiliza tanto a sociedade. Seu Jorge interpreta o jornalista André. Ele e o primo Antônio, personagem de Alfred, ficam confinados dentro de um apartamento para resistir à medida provisória. O meu nome é André e esse aqui é meu primo, Antônio. E esse vídeo é para o mundo inteiro nos ouvir. Eu me coloquei na pele dele, sem água, sem comida, sem luz, atacado pela uma covardia muito grande, né, das pessoas que não querem ele ali. O mundo começou a escutar vocês. O vídeo que vocês fizeram está fazendo barulho. Força aí. O roteiro é de Lázaro Ramos e Luza Silvestre. O elenco do filme também conta com nomes como Renata Sorrá e Adriana Esteves, além da estreia de Dona Diva Guimarães e Emicida nos cinemas. Bom, esse elenco é um dream team, né? Um filme com maioria negra à frente e atrás das câmeras. Thaís Araújo interpreta a Capitu, companheira do personagem de Alfred Enoch. Ela é uma médica que nunca tinha sofrido racismo e acreditava no mito da igualdade racial. Só que o racismo, ele se apresenta em algum momento da sua vida. Pode esperar. Ele vai se apresentar para você de alguma forma. A mulher preta é a mula do mundo. Eu sinto isso o tempo inteiro, o dia inteiro. Vai ter gente que vai sair contemplado, vai ter gente que vai sair querendo mudar o Brasil, vai ter gente que vai sair cheio de esperança e vai ter gente que vai sair incomodado. E eu acho que é isso mesmo, porque a gente não muda no comodismo. É o incômodo que faz o nosso movimento, sabe? Eu quero ir para a África. Quero ir e quero voltar, claro. E para conhecer o lugar onde meus antepassados vieram. Para conhecer uma história que me foi negada. Mas eu quero decidir quando e como eu for. Não por causa de uma lei. Ainda mais. Se antes eu quiser conhecer Paris, eu que decido, não vocês. Eu sou livre. Vamos lá, vamos pensar juntos. Gente, deixa eu colocar o fone aqui, peraí. Um minuto. O problema do ao vivo é isso, né? A gente tem que olhar e ir para um lado e para o outro. Não tem problema. Vamos lá. Gente, por que isso, né? Por que falar e trazer esse vídeo para a gente, digamos assim, começar a ilustrar um pouco da ideia do que é a questão da igualdade racial? A gente ouve muito falar em racismo, né? E atualmente, que bom, né, que atualmente a gente fala sobre essa pauta, porque há algum tempo atrás essa pauta não era trazida para dentro do universo acadêmico, ou mesmo para dentro das próprias conversas, né, dentro do debate social, inclusive. E essa sempre foi uma pauta que acabou ficando velada, porque ela acaba incomodando de uma certa forma, né, como a gente diz. Na verdade, a gente vai ter duas grandes legislações que vão tratar sobre isso, né? E a gente vai começar com a mais recente,
na verdade, e depois a gente vai entender um pouquinho o que ela transforma, né, e e como ela faz uma transição até mesmo de olhar, quando a gente fala na questão do Estatuto de Igualdade Racial. Esse estatuto, então, criado em 2010, né, aprovado e implementado somente em 2010, ou seja, extremamente recente, o que ele quer, né, gente? Ele quer justamente tentar, né, ou buscar medidas que possam resolver aquela última frase, né? E eu gosto muito desse vídeo, dessa reportagem, que ela traz aquela última frase do Seu Jorge ali, né? Quando o Seu Jorge diz assim, olha, eu quero poder ir para a África, mas eu quero poder ir para Paris antes, se eu quiser, eu quero poder ir para qualquer lugar, para Pinhal, né, onde vocês quiserem ir, mas desde que eu seja reconhecido como alguém livre, né? E qual é essa perspectiva? E para a gente olhar para isso sobre um viés muito vinculado à questão da dignidade da pessoa humana, porque e a sacada do filme digamos assim, é até sarcástica de uma certa forma, porque ela diz assim, não, vamos fazer o seguinte, vocês tanto querem o reconhecimento, né, de que são uma população negra, de que têm uma ancestralidade, etc., então vamos retornar todos, né, para sua origem, que isso vai resolver o problema. E não é sobre isso, né, é justamente o contrário. E aí a fala do Seu Jorge, ele usa uma expressão, eu quero ir porque eu sou livre. Olha a perspectiva, gente, e isso vai além do discurso ideológico, né? E alguns vão dizer assim, não, prof, mas isso aí é um discurso ideológico. Não, porque no momento em que a gente não consegue alcançar para essa população as mesmas oportunidades, ou mesmo a gente não consegue efetivar a igualdade da mesma forma para a população negra do que para a população branca, etc., nós estamos desproporcionando, ou nós estamos, meu brinco, né, um desserviço social, mas nós estamos fazendo com que haja um desequilíbrio. A gente tem uma figurinha que às vezes circula pela internet, vocês já devem ter visto, tá? De um banquinho, tá? Existe um muro e existe um banquinho, cada um alcança um banquinho X, tá? E esse banquinho X, ele é justamente as oportunidades que a sociedade, que a estrutura política e social dá para essas pessoas. E se a gente for olhar, isso não é nivelado, né, gente? Essa igualdade de oportunidades, ela não é nivelada. Por quê? E aí a gente pode olhar, ontem mesmo eu acabei repostando de um grande amigo meu, que foi nosso professor, que a maioria de vocês deve lembrar, que foi o professor Danilo, que escreveu muito bem no LinkedIn dele, falando, e eu vou trazer isso como exemplo, porque teve um impacto bastante grande, até mesmo em mim, assim, do ponto de vista pessoal, ele trouxe justamente a questão da inexistência, ou de nunca ter havido uma mulher negra como ministra do STF, né? E aí, claro, ele sugere o nome da presidente, que é uma pessoa incrível, a doutora Iris, enfim, mas a sinalização dele por si só já nos basta para que a gente comece a olhar para isso e entender, né, o quanto a gente demora, o quanto a sociedade demora para entender essa igualdade de oportunidades. Isso não é diferente, por exemplo, e talvez num espectro menor, em relação às mulheres. E isso sim, né? E aí a gente vai entender logo adiante, é o que a gente chama de racismo estrutural, né? Logo adiante a gente vai falar disso. Porque, na verdade, o que a gente enxerga? A gente diz assim, não, mas oportunidades todos têm. Só que de que forma elas são propostas, elas são postas do ponto de vista social? Então, esse Estatuto da Igualdade Racial, que foi proposto à época pelo então senador Paulo Pimenta, ele tem justamente essa previsão, ou essa ideia, essa essência, tá? No sentido de tentar reeducar os cidadãos para fins de respeito a essa igualdade racial. Então, o que ele quer, o que ele pretende, se a gente for olhar? E por isso o nome, né? Estatuto da Igualdade Racial. Então, não é o Estatuto de Defesa, ou o Estatuto de Proteção, ou o Estatuto... Não, é um estatuto que prevê
formas ou medidas jurídicas que possam fazer com que essas pessoas tenham os mesmos espaços que as demais, independentemente da sua etnia, independentemente da sua raça. E isso tem um fundamento muito grande numa segunda palavrinha que acaba sendo importante aqui, que é justamente a questão da intolerância. Ou seja, o quanto que esses movimentos de intolerância, eles também têm que se desconstruir. Então, eu não tolero porque é de uma raça diferente, eu não tolero porque é de uma etnia diferente, e por isso eu discrimino, e por isso eu tomo atitudes assim. E aí, com isso, a legislação, o que ela faz, né? Essa leizinha aí, 12.288, ela busca, então, definir todas essas situações que possam vir a configurar o que ele chama de discriminação racial ou étnico-racial. E aí, isso é interessante porque a própria Thaís Araújo, né, a própria médica, interpretada por ela no filme, ela diz assim, aquela médica nunca havia sofrido uma situação de discriminação racial. Né? Por quê? Porque ela tinha uma condição econômica um pouco diferente, ela tinha uma formação, etc. Só que aí ela usa uma frase dizendo assim, que em algum momento da vida, ou em algum momento aquele movimento discriminatório, ele vai aparecer. E essa preocupação é a seguinte, não adianta a gente dizer assim, não, eu não sofri, então, portanto, não existe discriminação. Tá? Talvez seja essa a grande função dessa legislação, é justamente alertar todas as situações que possam se caracterizar como discriminação racial. E aí ela vai dizer assim, que discriminação racial é toda distinção, exclusão, restrição ou preferência baseada em raça, cor, descendência ou origem nacional ou étnica, que tenha por objeto anular ou restringir o reconhecimento, meritocracia, ou seja, quem merece, quem deve ter a prioridade ou não, o gozo ou exercício em igualdades de condições de direitos humanos, liberdades fundamentais, nos campos político, econômico, cultural ou em qualquer campo da vida pública ou privada. O que ele quer dizer? Ele quer dizer que toda vez que você tolir ou deixar de oportunizar ou de reconhecer ou impedir ou distinguir em razão de uma questão étnica ou racial, você estará discriminando. Porque esse é justamente a primeira forma de reconhecimento sobre essa questão da discriminação étnico-racial. Então, é justamente a forma de se entender os tipos de discriminação que se originam no que a gente chama de preconceito. Então, é isso que a lei diz. Ela diz, olha, existe um preconceito que antecipa esta escolha, ou esta delimitação, ou esta conduta, e esse preconceito se caracteriza, ou ele desencadeia o que a gente chama de discriminação. É exatamente isso que a lei faz. E, consequentemente, essa discriminação, ou a partir dessa discriminação, a gente vai ter o que a gente chama de desigualdade. A desigualdade, na verdade, é o resultado dessa discriminação. A partir dessa discriminação, eu vou ter uma situação injustificada de diferenciação de acesso, de fruição de bens, de fruição de oportunidades, etc. Então, a desigualdade, na verdade, ela acaba sendo um produto, um resultado, né? Justamente dessa discriminação. Então, primeiro vem o preconceito, ele é algo subjetivo, depois eu caracterizo ele ou externalizo ele através da discriminação e, consequentemente, eu tenho um produto ou um resultado decorrente dessa discriminação, que é justamente a desigualdade racial. Então, dentro desse movimento, gente, a desigualdade racial é justamente impor entre essas pessoas relações desiguais de poder. Então, eu diferencio o acesso, você tem mais direito
de ingresso, você tem menos direitos, né? Ou as escolhas que se faz são feitas de maneira injustificada e baseadas, por vezes, nas questões raciais, né? Então, é isso que ele quer, que o Estatuto da Desigualdade quer trazer. E, além disso, e o Estatuto também traz essa questão, ele também considera a desigualdade de gênero e raça. Então, para além do recorte que nós já fazemos sobre a questão racial, existe um segundo recorte que é feito pelo Estatuto da Igualdade Racial, que é justamente o recorte do ponto de vista de gênero e raça. Por quê? Né? Por quê? Porque se a gente for olhar, e por vezes a gente pensa muito num espectro gaúcho, né, ou num espectro do Rio Grande do Sul, onde a gente não tem uma maioria de mulheres negras, mas no cenário brasileiro, se nós formos olhar as pesquisas, a maioria das mulheres que sofrem violência, né, por exemplo, violência doméstica, etc., são justamente as mulheres negras. E aí, de novo, né, na imagem que a gente toca ali no vídeo, né, e quando a Thais Araújo diz assim, a mulher negra, ela acaba sendo vítima, efetivamente, da sociedade, ou seja, sempre sobra para ela, né, sempre é mais difícil para ela. Se a gente for olhar a recentíssima legislação, né, que nós tivemos em relação à igualdade salarial entre homens e mulheres, né, e aí mais ainda em relação às mulheres negras. Se vocês olharem pesquisas que fazem esse recorte, gente, vocês vão, não sei se vão se surpreender, mas vocês talvez vão constatar efetivamente que normalmente essas mulheres são as que menos ganham. E essa distância social, ou seja, essa assimetria que vai existir entre as mulheres negras e essa ideia de gênero, ela também vem no Estatuto da Igualdade Racial. Por quê? Para que a gente possa acolher essa situação que ela é um pouco diferente das demais, né? Ela é assimétrica em relação às demais. E aí, gente, essa mesma legislação, ela traduz quem é essa população negra, né? Porque isso é importante também, e, aliás, isso foi por um longo tempo debatido, né? O quanto era preciso se entender, ainda mais num país como o nosso, essa ideia de autodefinição, né? Então, fica definido, então, que população negra é um conjunto de pessoas que se autodeclaram pretas e pardas, conforme o quesito de cor ou raça usado pelo IBGE, ou que adotam autodefinição análoga. Então, a autodeclaração, ela é pressuposto da lei. Não somos nós que vamos dizer quem é preto, quem é pardo, né? Nossa sociedade, quem vai dizer é a própria pessoa, é o próprio indivíduo. Isso também é um direito da personalidade desses indivíduos, também é uma forma de reconhecimento desses direitos. Consequentemente, gente, o que a lei faz, essencialmente, né? O que ela propõe? Ela identifica, então, essas minorias e ela vai pensar o seguinte, olha, para além de eu ter uma legislação que, como nós tínhamos antes, né, a legislação de 1976, que a gente vai olhar um pouquinho daqui a pouco, que previa uma série de crimes, ou seja, que previa uma série de condutas que deveriam ser punidas, pura e simplesmente, eu preciso também agir de uma forma positiva. Então, vejam, do ponto de vista do alcance desse direito social ou de buscar uma igualdade material em relação a essas pessoas, não resolve só eu ter uma série de crimes, ou seja, eu punir efetivamente aquelas pessoas que perpetuem a questão da discriminação, se eu não tenho iniciativas do ponto de vista de direitos sociais ou de alcançar direitos sociais positivos. Isso quer dizer políticas públicas, ou seja, um fazer do Estado. De nada adianta eu punir, pura e simplesmente, se eu não alcançar para essa população formas que possam minimizar ou extinguir ou extirpar, né, efetivamente, essas medidas de
preconceito racial. E aí, justamente, é a proposição da lei. A lei se propõe a trazer políticas públicas, que nada mais são do que ações, iniciativas e programas adotados pelo Estado, no cumprimento das suas atribuições institucionais. E isso, gente, desculpa, nada mais é do que promover o que a gente chama de ações afirmativas, ou seja, ações do governo que busquem mudar esse banquinho que eu comentava para vocês, né? Que por vezes, do ponto de vista social, ele é desequilibrado, ele é menor para uns e maior para outros. Então, qual a perspectiva? A perspectiva é justamente o contrário, é promover ações afirmativas para que essas pessoas possam efetivamente corrigir essas desigualdades e efetivamente promover a igualdade de oportunidades dessas pessoas. E isso tem uma vinculação fundamental com a proposição, por exemplo, né, lei de cotas, entre outras ações afirmativas que vêm previstas dentro desse formato. E esse estatuto, então, ele vai trabalhar com um duplo dever, né, ou uma dupla perspectiva, que é justamente só um minutinho. Ai, me deem só um minuto. Me perdoa, gente, é que tá uma função aqui. Vamos lá. Então, o que o artigo 2º vai estabelecer? Ele vai estabelecer justamente que é dever tanto do Estado quanto da sociedade essa garantia de oportunidades. E isso vem muito dentro dessa ideia que eu comentava com vocês, que está vinculada à proposição do que nós chamamos de racismo estrutural. Então, se nós não tivermos uma ação efetiva do Estado e da sociedade no sentido de garantir essas oportunidades, nós também não vamos conseguir fazer com que essa cultura enraizada, né, e estruturalizada no sentido de se promover essa discriminação, ela mude. Então, é dentro dessa fala e dentro dessa perspectiva que se coloca como dever do Estado e da sociedade essa garantia de oportunidades, né? Então, é esse o primeiro grande ponto que a gente vai trazer aqui. Além disso, ele vai trazer como forma de inclusão, né, e como diretriz, a inclusão dessas vítimas
de desigualdade étnico-racial, a valorização dessa igualdade étnica e o fortalecimento da identidade nacional brasileira. Gente, isso é exatamente o contrário do que o filme faz, né? Porque, na verdade, o que o filme faz? Ele traz um viés totalmente totalmente vinculado a ideia bom, então, né, se vocês acham que são excluídos, vocês deixem de ser nacionais, ou vocês retornem, então, lá para o seu local de origem, que é justamente o contrário do que traz o Estatuto da Igualdade Racial, né? Ou seja, a gente pensar os brasileiros, ou os nossos nacionais, como um todo, independentemente da sua origem étnico-racial. Então, esse é a ideia, esse é o viés trazido pelo próprio código. E aí entra, gente, muito dessa questão relacionada ao racismo, né? Mas antes disso, e aí aqui é outro videozinho, vocês vão dizer, né? Mas antes da gente falar um pouquinho sobre isso, eu queria comentar com vocês um pouco sobre essa questão efetivamente do racismo estrutural, tá? Eu vou colocar um outro videozinho aqui, não sei se alguns, de repente, já assistiram. Esse vídeo, ele é do nosso atual ministro, né? Que é uma pessoa extremamente esclarecida, nosso atual ministro dos Direitos Humanos, e que tem uma fala já há bastante tempo caracterizando essa ideia de racismo estrutural e de como isso vai se dar efetivamente do ponto de vista social, tá? Vou compartilhar de novo aqui, só vou tirar meu fone. Vamos lá. Ok. Já deixei abertinho, que ele facilita um pouco. Só aqui. Vamos lá. Agora sim. Racismo estrutural. Veja só, em geral, a gente quando pensa no racismo, a gente já pensa numa violência direta contra uma pessoa negra, contra uma pessoa indígena, enfim, contra um cigano, contra um judeu. A gente pensa numa violência direta, ou seja, quando você ofende alguém ou quando você impede diretamente a entrada de alguém em certo ambiente, quando você paga um salário menor, ou seja, a discriminação, né, enquanto essa ordem direta. Entretanto, eu acho que compreender o racismo implica que a gente deve entender o racismo não como um fenômeno conjuntural, porque fosse o racismo um fenômeno conjuntural, o que eu quero dizer com isso, fosse um fenômeno, uma anomalia, a gente geralmente trata o racismo como uma patologia social, ou então como uma patologia mesmo, né, atribuindo àqueles que são racistas algum tipo de problema intelectual, mental, ou mesmo de caráter, enfim. A gente costuma tratar o racismo como uma anormalidade. O que a noção de racismo estrutural coloca é que o racismo não é algo anormal, é algo normal. Normal no sentido de que, não que a gente deve aceitar, mas é que o racismo, independente de a gente aceitar ou não, ele constitui as relações no seu padrão de normalidade. Ou seja, o racismo, eu estou parafraseando até o Christian Laval, né, e o Pierre Dardot, quando eles dizem que o neoliberalismo é uma forma de racionalidade, eu quero acrescentar, o racismo é uma forma de racionalidade. É uma forma de normalização, de compreensão das relações. É uma forma de... o racismo, ele constitui não só as ações conscientes, mas constitui também aquela porção que a gente chama de inconsciente. Eu quero dizer, e eu quero dar um exemplo disso, né, do racismo enquanto modo de estrutura social, como funcionamento normal da vida cotidiana. Vamos dar dois exemplos. Quando eu falo de estrutural, eu estou falando basicamente de três dimensões
do racismo entendido dessa perspectiva que não é da patologia, seja como for que a gente entenda a patologia. Eu estou falando de economia, estou falando de política e estou falando de subjetividade. São esses 3 pontos que constituem o que eu chamo de estrutural. São 3 pontos em que eu tenho o constrangimento, em que os indivíduos são constrangidos e que faz parte da própria dinâmica com que eles vivem cotidianamente. Então vamos pegar, por exemplo, no campo da economia. No Brasil, por exemplo, todo mundo reclama da carga tributária brasileira. Isso é uma reclamação geral. Na verdade, quem reclama mais são os empresários. E aí a gente começa a ver uma distorção, né? Porque os grandes empresários são proporcionalmente aqueles que... Os grandes empresários, aqueles os mais ricos, são os que menos pagam tributo, mas são os que mais reclamam. E o que menos depende dos serviços públicos, que exatamente são pagos por meio da tributação, que são financiados pela tributação. Mas agora vejam só. Pesquisas recentes demonstram que o grupo social mais afetado pela carga tributária no Brasil são as mulheres negras. O que é impressionante. Mas por que isso? Porque existe uma política deliberada do Estado brasileiro de tributar mulheres negras? Não, é porque a estrutura, o sistema tributário funcionando na sua normalidade, normalidade eu digo, do jeito que ele é constituído, funcionando de acordo com as normas estabelecidas, o sistema tributário brasileiro reproduz as condições de desigualdade que colocam a mulher negra no final, na base, lá no finalzinho da pirâmide social. Por quê? Porque as mulheres negras são aquelas que recebem os menores salários. Como a tributação brasileira é estruturada fundamentalmente para incidir sobre consumo e sobre salário, as pessoas que ganham menos e que também consomem são aquelas que vão pagar proporcionalmente mais. Então, vejam como isso vai formando uma cadeia. Se eu ganho pouco, moro em lugares de grande vulnerabilidade, o ganhar pouco cria privações que vão gerando tensões familiares, tensões sociais, que tornam as pessoas mais propensas a ser vítimas de algum tipo de violência. Então, a gente consegue estabelecer uma relação estrutural entre o baixo salário das mulheres negras, a constituição do sistema político tributário, falta de representatividade de mulher negra, as pautas das mulheres negras elas não tomam corpo a ponto de se tornar uma política social, uma política pública. Então vejam que juntando tudo isso, a gente consegue entender, por exemplo, outros dados que são assustadores. Por exemplo, o fato de que entre 2003 e 2013, a violência contra as mulheres brancas recuou quase 10%, 9,8%. Só que, em compensação, a violência contra mulheres negras aumentou 54,5%. O que explica isso a não ser uma condição estrutural? Uma condição de funcionamento normal das instituições. Agora, o que espanta, e eu acho que essa é a questão mais fundamental, de como o racismo ele é estrutural e ele é estruturante das relações sociais e da formação dos sujeitos, é que não há, mesmo entre as pessoas que não aceitam esse tipo de violência, qualquer tipo de ação política efetiva para se voltar contra isso. Ou seja, nós, de alguma maneira, naturalizamos a violência contra pessoas negras. A sociedade naturaliza a violência contra pessoas negras. A morte de jovens negros sistematicamente nas periferias não causa choque, como deveria causar, né? O assassinato de pessoas, estima-se que de todos os jovens mortos nos últimos anos, 77% desses jovens sejam jovens negros. O fato do encarceramento em massa atingir pessoas negras e jovens negros, isso não causa espanto. O fato de pessoas negras frequentarem certos ambientes e isso causar espanto também demonstra o quanto nós naturalizamos a ausência de pessoas negras também em certos locais. Ou seja, é impressionante que quando se assiste, eu quero dar um exemplo meio cotidiano, se assiste uma novela,
ou então se assiste uma sessão no Supremo Tribunal Federal, ou se assiste uma sessão no Congresso Nacional, ao observar-se que a maioria das pessoas ali presentes, naquelas posições, são pessoas brancas, isso não causa um choque na sociedade. Quando se sabe, isso é racional, sabe-se que 52% da população brasileira se declara negra. Então vejam, há espaços onde só existem pessoas brancas, ou espaços, em geral, espaços de poder, de decisão, mas 52% da população brasileira é negra. Ou seja, o racismo é um dado estrutural, é um dado que constitui as nossas relações. Aí a pergunta é possível mudar isso? Se é um dado inconsciente, se constitui, ou seja, porque, vejam, da mesma maneira que você tem o racismo estrutural ele tem um outro efeito, ele tem um outro sintoma, um sintoma que se dá sobre as pessoas que não são negras, as pessoas brancas, que é exatamente naturalizar a sua condição enquanto pessoa branca, ou seja, a branquitude. Então, ou seja, o ser branco se torna a regra, o ser negro se torna a exceção. O branco não tem raça, quem tem raça é o negro. Ou seja, tanto o ser branco como o ser negro são construções sociais e que são vivenciadas a partir de certos privilégios estruturalmente estabelecidos. Enfim, nesse sentido, a luta contra o racismo e, portanto, a luta pela transformação social, pela construção de uma sociedade melhor, passa necessariamente pela luta contra o racismo na sua dimensão estrutural, o que significa que deve-se abrir mão de privilégios para que a luta contra o racismo seja uma luta efetiva. É uma luta para se desconstituir. Eu estou falando de racismo estrutural, mas a gente poderia estar falando, por exemplo, aqui de machismo, que também é estrutural. A condição do homem, o privilégio masculino, ele também estrutura as relações sociais. E daí, se a gente conseguir juntar racismo com política e economia, a gente já consegue perceber claramente como o racismo ele é um elemento fundamental de todas as formas de exploração econômicas. Vou voltar aqui rapidinho. Tá, aqui. 1 minuto. Agora sim me ouvem, né? Gente, qual é a proposição, né? E é uma aula, né? O Silvio de Almeida nos dá uma aula. Esse texto, ele é de 2016. Esse texto não, esse vídeo, desculpa, ele é de 2016. Mas ele tem uma importância vital, né? Quando a gente fala sobre a questão de racismo estrutural. E aí ele usa algumas expressões que são fundamentais para a gente entender isso, né? De certa medida. Estão justamente ligadas a essa ideia de como a sociedade estabelece quem é o ser branco e o ser negro. E isso, gente, acaba virando... e essa é a proposição da estruturalidade, porque isso acaba virando até mesmo do ponto de vista cultural. Então, a gente caracteriza a sociedade, acaba caracterizando de forma pejorativa ou mesmo de forma a caracterizar, né, inclusive para fins de sua atuação. Há pouquíssimo tempo, e vocês vão lembrar disso, a gente teve 2 grandes situações, né, situações bastante relevantes sobre essa questão do ponto de vista do racismo estrutural. Uma delas foi o caso Seu Jorge, né, quem recorda, eu infelizmente estava lá, inclusive, né, e presenciei toda efetivamente a situação, e depois houve indiciamento, até a colega Andréia, que depois veio a falecer, foi uma das pessoas que indiciou, né, por efetivação de racismo, e é um pouquinho disso que a gente vai ver aqui, dentro dessa ideia
e dessa diferenciação do que a gente chama de injúria racial e de racismo, né, o crime de racismo previsto efetivamente lá na lei 7716, né, que a gente vai ver logo aqui, né, na sequência, né, 7716 de 89, e prevê efetivamente essas formas de discriminação. Então, o que a gente tem que enxergar e por que o racismo estrutural faz com que a gente enxergue também essas questões? Porque a lei 7716, que prevê os crimes de racismo e que prevê, então, os crimes resultantes de preconceito, ela tem um olhar do ponto de vista da coletividade, ou seja, o bem jurídico que é protegido é diferente da injúria racial. Olha lá, ó. Ele implica uma conduta discriminatória, e nós vamos começar de trás para frente, né? Vamos voltar um pouquinho, mas dirigida a toda uma coletividade. Ou seja, é quando efetivamente a minha forma de discriminação não é dirigida somente àquela pessoa, né? Mas ela é dirigida em razão da existência de um preconceito que antecede esse posicionamento. E isso tem tudo a ver com a questão de racismo estrutural, gente. Por quê? Porque por vezes a gente sequer percebe que, né, temos atitudes que são inefetivas. A delegada Andréia, essa colega que veio, infelizmente já faleceu, uma pessoa que foi um ícone, foi a primeira delegada a titularizar, então, a Delegacia da Intolerância, né, e produziu um dos materiais que eu vou mostrar também para vocês aqui logo. Ela recebeu uma homenagem na Assembleia Legislativa, e no discurso dela, o que ela disse, né, foi uma das primeiras coisas que ela trouxe. Ela já era paciente oncológica, enfim, estava bem debilitada, e ela disse, assim, ela teve coragem de dizer o que por vezes a gente não explicita, né? Ou a gente não percebe até mesmo. E ela disse, olha, se a gente for pensar, todos nós temos algum tipo de preconceito. E a gente efetivamente, às vezes, nem percebe as ações que a gente acaba tomando. Só que essa lei, ela vem, então, justamente para coibir isso, né? Para que a gente repense isso. Porque, na verdade, quando a gente pensa numa conduta discriminatória da Lei 7716, que é o racismo no sentido mais amplificado, a gente justamente está afetando não só aquela pessoa, mas a gente está afetando a toda uma coletividade. E, portanto, há o reconhecimento, inclusive, constitucional, no sentido de ser um crime inafiançável e imprescritível, que foi a forma que foi reconhecida no caso do seu Jorge. Então, ali ficou claro que não era uma ofensa dirigida somente à pessoa do seu Jorge, era uma ofensa dirigida efetivamente a todo um grupo, a toda uma coletividade. Diferentemente na injúria racial, nós vamos ter uma ofensa, então, que é um crime contra a honra, sabemos disso, tá? Que vai ter essa qualificação em relação à questão racial, mas que vai ter uma coletividade, vai atingir ai meu Deus, uma vítima específica, né? Então vai ter como intenção atingir diretamente uma vítima específica, diferentemente do que é o que a gente chama de racismo. Então, essa associação pura e simples, ela é diferente do ponto de vista de se enxergar. Esse é um dos exemplos que nós temos, né? Então, advogado negro é chamado de macaco falante durante live. Homem que foi chamado de macaco em áudio do WhatsApp será indenizado. Então, vejam, é um dos muitos casos que a gente tem, né? Pensando dentro dessa perspectiva. E o STF, em decisão emblemática, então, no ano de 2021, ele justamente reconhece o crime de injúria racial enquanto uma espécie do gênero de racismo e reconhece a sua imprescritibilidade. Então, o que ele faz? Ele diz, olha, em que pese ele seja voltado a uma determinada pessoa, ele também é um crime imprescritível, ele também é uma forma de enfrentar a questão relacionada à discriminação racial.
E aí, gente, muito do que o Silvio de Almeida também traz está relacionado a essa ideia, né, dos crimes violentos, que é o segundo ponto, o segundo exemplo que eu comentava com vocês. Por quê? Porque a gente tem um índice de homicídios de pessoas negras infinitamente maior do ponto de vista do Brasil em relação às pessoas não negras, né? Da mesma forma em relação às mulheres. E isso, por vezes, a gente enxerga e fica pensando, poxa, não, mas não é bem assim, ou não são só essas pessoas que morrem, sim, mas isso nos indica, né, e faz com que a gente pense, bom, tem coisa errada aí. Mas, né, nós tivemos uma recente pesquisa, uma recentíssima pesquisa, não sei se vocês acompanharam, eu vou compartilhar um outro material aqui, enquanto eu falo, mas nós tivemos uma recentíssima pesquisa relacionada à questão dos elementos que mais são considerados em razão da fundada suspeita, né? Que, na verdade, nada mais do que uma forma de se entender ou de se... Ah, tu também estava já, não sabia. Ele é maravilhoso, né, Adri? Mas nós temos uma percepção diferente, né, em relação... O que eu estou falando? Ai, agora me fugiu. Daqui a pouco vem. Eu fugi, fui para outro lado aqui. Mas nós temos uma percepção... Ah, isso que eu ia falar. Nós temos uma percepção diferente, por vezes, das formas de abordagem. Mas apareceu isso numa pesquisa super recente, se vocês procurarem, inclusive aqui no Rio Grande do Sul, no sentido de quais eram os elementos, né, que mais apareciam como justificadores para uma abordagem policial. E aqui, gente, por favor, né, não é uma crítica a nenhum dos trabalhos, é uma constatação, uma pesquisa que existiu, mas o quanto a gente também tem que refletir sobre isso, né? O quanto também nós temos isso enraizado nessa nossa perspectiva, que tem muito a ver com a ideia de racismo estrutural. E eu, coincidentemente, nasci, né, no Dia da Consciência Negra. Essa aqui é uma cartilha que foi desenvolvida pela delegada Andréia à época, que é muito bacana, eu sempre faço questão de mostrar para os alunos, né? Primeiro, por fazer parte da minha instituição, e segundo, porque ela tem um viés muito legal, assim, cultural até, de pensar um pouquinho sobre o Estatuto da Igualdade Racial. Então, aqui, o Estatuto, né? As formas de racismo, então, recusar matrícula em escola, negar ou dificultar a entrada e circulação em órgãos públicos, pagar salários menores ou desiguais, né? Inclusive, teve uma alteração expressiva em relação ao Estatuto da Igualdade Racial, prevendo a necessidade de equilíbrio em razão dessa igualdade étnico-racial em relação à questão de pagamento de salários, a restrição do acesso a entradas elevadores, etc. Tudo isso é crime de racismo. E aí eles colocam aquilo que a gente trouxe agora há pouco, né? Que o crime de racismo ele é tido como atingindo uma comunidade e o crime racial é tido como atingindo o indivíduo, embora, né, a partir dessa decisão de 2021 seja considerado como efetivamente um crime também imprescritível e como, portanto, uma espécie de crime de racismo. O racismo e a perpetuação dessa ideia está muito vinculada a essa crença de hierarquia, né, entre raças. Então, toda vez em que a gente não colocar numa mesma posição, né, numa posição de igualdade, numa posição de equidade entre essas pessoas, a gente está perpetuando a questão do racismo. Então, só distinguindo aqui, né, a ideia do preconceito, que o preconceito é aquilo que vem antes, efetivamente, da discriminação, a discriminação que pode vir a gerar, inclusive, a desigualdade, tá? E todas elas sendo consideradas crimes. Essa frase também do Obama, né, que foi uma das pessoas que traçou e que derrubou muitos paradigmas, né? Ele diz: a mudança não virá se esperarmos por outra pessoa ou por outros tempos. Nós somos as pessoas pelas quais esperávamos.
nós somos a mudança que buscamos. Então, a ideia de se informar, né, uma cartilha super preventiva, assim, pensando também nessa ideia de romper com o racismo estrutural do ponto de vista das crianças, do respeito à diferença, né, de desnaturalizar o olhar, ou seja, de deixar, de achar natural utilizar expressões que eu não vou repetir aqui, né, mas expressões que a gente sabe que por vezes as pessoas utilizam de maneira pejorativa, né, ou indicando diferenças corporais, de cabelo, de outras coisas, que tudo isso também é uma forma de discriminação. E aqui, gente, tem alguns filmes que são muito bons de assistir sobre isso, né? Um deles, aliás é um dos que eu mais gosto, é esse da Madame Walker. Não sei se vocês assistiram, ele fala um pouco sobre a evolução dela do ponto de vista de carreira e de vida, né? E o quanto ela efetivamente teve que travar efetivamente uma batalha, né, para ser reconhecida e para efetivamente ter a sua história aí cruzada. Então fica aí algumas dicas, essa 13ª emenda também é sensacional, 12 anos de escravidão, enfim. Então tem uma série de filmes aí para a gente, e tantos outros, né, gente, para a gente pensar sobre isso. Destes livros, e para saber mais, como eu digo, né, um deles é justamente esse, que é um pequeno manual antirracista, que é do Djalma Ribeiro, um importante sociólogo brasileiro, que ele vai dizer exatamente isso, ele vai dizer, olha, não adianta a gente dizer, não, mas eu não discrimino, eu não tenho preconceito, eu não cometo crime, tá? Se eu tenho que ser, na verdade, antirracista, ou seja, ele diz o seguinte, que não basta você não ser racista, você tem que ser antirracista, você tem que tomar posições de inclusão, né? Você tem que tomar posições de equidade, posições de igualdade, tá? Então, isso acaba tendo uma relevância muito, muito profunda, né? Quando a gente olha para as próprias atitudes. E isso tudo, gente, e aqui é mais um depoimento até pessoal, assim, o quanto a gente demora, por vezes, para entender também, né? Porque isso, por vezes, vem de família ou vem da própria cultura. Então, às vezes, a gente tem que parar e tentar olhar de uma outra forma. Outra obra todas são maravilhosas, mas assim, outra obra muito interessante, a gente até ouviu um pouco do que a Gabriela Oliveira trouxe, que é Uma Atitude por Dia. A Gabriela, ela é uma empreendedora, ela era uma mulher negra que venceu, assim, né, que teve toda uma carreira e uma trajetória, e isso foi muito, muito legal, assim, ela partilhou conosco, acho que foi durante a pandemia, 2, 3 anos atrás, eu nem me lembro se foi 2020, 2021, mas ela partilhou conosco no IBGE, através de uma live, contando um pouco da história dela, contando um pouco como foram as dificuldades que ela enfrentou durante esse período. Então, isso é muito bacana, e aqui também, né, fica sempre os canais de denúncia, né, e a importância da gente levar isso à tona, da gente trazer, e da gente ter seriedade. Isso que eu ia comentar também com vocês, o quanto a gente tem que ter seriedade também para tratar esses temas. Eu também sou fã dele, já, se agora que eu vi a tua mensagem, eu amo de paixão, eu fui enlouquecidamente e saí de lá, sendo muito sincera, saí muito triste, assim. Achei que tudo foi muito pesado e que as coisas também foram pensadas, enfim, de uma maneira que enfim, eu saí enojada, assim, para não usar uma expressão pior, né, porque a gente está online aqui. Por fim, gente, o que eu queria trazer para você sobre esse cenário? Uma das decisões que reconhece, um dos votos que reconhece, então, a injúria racial enquanto crime de racismo, enquanto espécie de crime de racismo, é essa decisãozinha do habeas corpus 154-248 do DF,
que traz exatamente essa perspectiva, né, de reconhecimento da injúria racial enquanto uma das espécies de racismo. E aí, essa leitura que eu vou pedir depois para vocês, eu só queria mostrar algumas partes dela, né, desse voto, então, do ministro Edson Fachin, porque ele traz alguns elementos sobre justamente sobre essa questão do racismo estrutural. E isso acaba tendo uma importância, né, e um sopeso diante dessa perspectiva, porque a gente também acaba pensando num outro olhar, né, sobre um outro espectro, digamos assim. E aí ele diz: há racismo no Brasil é uma chaga infame que marca a interface entre o ontem, e o amanhã. E aí ele usa, inclusive, ele cita o então professor, agora ministro, Silvio de Almeida, falando um pouco sobre a questão do racismo estrutural. E ele diz assim, ó: para o professor Silvio de Almeida, o racismo é uma decorrência da própria estrutura social, ou seja, do modo com que se constituem as relações políticas, econômicas, jurídicas e até familiares, né? Olha, haja vista, né? Fazendo um parênteses aqui, que acabei de me lembrar também, os fatos que nós tivemos em relação ao trabalho análogo à escravidão, né? Então, não só os fatos, e a maioria negra que nós tivemos, pelo menos nesse ano também, aqui no estado, quanto a própria questão do trabalho análogo à escravidão doméstico, que é uma outra problemática, é um segundo ponto que a gente vai ter aí de contato. Uma patologia social e não sendo uma patologia social e nem um desarranjo institucional. O racismo é estrutural, ou seja, ele faz parte da estrutura da sociedade. Ou seja, ele não é uma patologia, ele não é algo pontual, ele é algo que está estruturalizado na própria vida do brasileiro, né? E aí ele cita algumas considerações, né, falando um pouco dessa ideia do Barroso, quando ele fala do racismo brasileiro, dizendo assim: o racismo do Brasil se caracteriza pela covardia. Ele não se assume e, por isso, não tem culpa nem autocrítica, né? Porque, ele, como eu disse para vocês, quando a gente iniciou pensando sobre isso e falando sobre isso, né, ele é velado, ele é desenhado para que isso não apareça, para que isso seja algo dificultoso, algo que não tenha uma vinculação específica. Esse sistema é, sem dúvida, uma das marcas deixadas do país pela escravidão. Após a abolição da escravatura, a ascensão do negro à condição de trabalhador livre não foi capaz de alterar as práticas discriminatórias e os rótulos depreciativos da cor da pele, muito embora, do ponto de vista biológico, não existam raças humanas. Somos todos pessoas humanas. A falta de qualquer política de integração, diz Barroso, do ex-escravo na sociedade brasileira, como a concessão de terras, empregos e educação, garantiu que os negros continuassem a desempenhar as mesmas funções subalternas. Assim, no Brasil, criou-se um aparato apto à manutenção da exclusão. E ninguém se ocupou disso, né, gente? Ninguém, até então, se ocupou disso. No Brasil, é certo que nunca houve um conflito racial aberto. O racismo nesses tópicos é velado, dissimulado, encoberto pelo mito da democracia racial e pela cordialidade do brasileiro. Lembram da cordialidade? Não sei se vocês tiveram a introdução às ciências sociais políticas comigo, né? Mas a ideia da cordialidade, quando a gente vê lá no livro do Sérgio Buarque de Holanda, quando fala das raízes do Brasil, essa cordialidade é o jeitinho brasileiro, né? É a forma como a gente tem de levar as coisas assim, não, mas isso aqui a gente ajeita, isso vai para lá, isso vem para cá, sem enfrentar o problema de maneira efetiva. Os brasileiros estão acostumados a ver uma população afrodescendente desempenhar determinados papéis, como de porteiro, pedreiro, operário e também jogador de futebol.
Salvo exceções, felizmente, cada vez mais frequentes, os negros ocupam os estratos mais elevados da sociedade, os cargos de prestígio político, as posições econômicas mais elevadas. Nas posições de poder, nos meios de comunicação, nos espaços elitizados, a imagem do Brasil ainda é um país de formação predominantemente europeia. Então, é essa visão, gente, né? É sobre isso, assim, que é importante. Eu não vou ler, claro, tudo, eu só quis trazer alguns elementos. Peço que vocês façam a leitura, acho que é super importante para a gente entender um pouco como isso vai ser pensado, né? E entender também essas distinções, né? E o quanto isso faz ou não sentido para aquilo que a gente fala sobre as questões raciais, tá? Não é, digamos assim, com o professor Augusto, ai, que show, isso aí. É uma disciplina muito boa, né? É uma disciplina muito bacana. E com isso, gente... Deixa eu só desligar o fonezinho, o mudo do colega aqui. Muito bem, seja bem-vindo. Gente, o que eu vou fazer? O que eu vou pedir para vocês fazerem? Vou ver, então, na aula que vem, a gente vai ver sobre o Estatuto da Pessoa com Deficiência, os elementos que eu preciso conversar com vocês, e sobre gênero. Ah, sim, Jackson. Vou pedir que vocês leiam a decisão, eu sei que vocês têm pouco tempo, mas é bastante importante a leitura dessa decisão, ela foi bastante emblemática, e para a gente efetivamente verificar. Pois é, Lili, isso é bem difícil também, né? Mas é importante que a gente... foi uma decisão que teve um... Estava escutando hoje. Hoje estava escutando. Hoje tô! Ai, que bom, deu tudo certo. Assim, ó, eu acho assim, as pessoas falam muito no Brasil, muito, mas elas agem pouco, sabe? Os exemplos não vêm só de palavras bonitas, vêm de atitudes. E é isso que me magoa muito, sabe? Eu estudando direito, eu vejo que a gente tem uma grande luta pela frente. Temos sim, viu? Não é fácil. E isso é importante dizer, né? O quanto a gente também tem que promover isso, né? Exatamente. E até mesmo falar sobre essas questões, né? Do ponto de vista jurídico e do ponto de vista de atenção sobre esses pontos. Tem dois lados, né, gente? É importante a gente falar sobre isso, mas também falar com seriedade. E isso tem vários vídeos e tem vários, enfim, tem vários materiais que vão trazer e que vão falar sobre essas questões relacionadas à pauta racial, mas a gente também tem que ter cuidado em não tornar ela uma pauta banalizada, né? Ela não, de um lado, ela não pode ser naturalizada, mas de outro, ela também não pode ser banalizada, né? A gente tem que efetivamente entender as situações que sejam graves, as situações que tenham relevância, né? As situações que tenham esse olhar mais apurado. Então, não é um caminho fácil. Vocês viram que ele faz uma comparação, e muito feliz o Silvio de Almeida, quando ele fala que isso se assemelha muito com os processos de aculturação do machismo. E isso efetivamente se assemelha muito, né? Porque nos causa estranheza, muitas vezes, e só quando a gente olha com outras lentes, digamos assim, nos causa estranheza que nós só tenhamos tido três mulheres na história no Supremo Tribunal Federal, nos causa estranheza que nós não tenhamos confiança, por exemplo, por vezes, em uma mulher que é um pouco mais bonita, um pouco mais jovem, um pouco menorzinha, um pouco, né?
Então, essas questões de estereotipação, de criar estereótipos em razão do gênero, em razão da raça, em razão da etnia, isso faz com que a gente jogue toda a carga de preconceito que a gente tem, seja de maneira individual, seja de maneira coletiva. Tá? E isso é um pouco do que alguns autores da sociologia vão trabalhar com a ideia de simbolismo, tá? Do quanto essa cultura faz com que a gente se habitue a entender esses símbolos dessa forma. E aí a gente acaba reproduzindo comportamentos que, por vezes, não são aqueles que nós imaginamos. São situações, e não são poucas, né, gente, que a gente tem sobre isso, e a gente precisa efetivamente escrever. Teve um aluno, falando nisso, agora me lembrei, até em razão da tua fala, que escreveu, foi uma dissertação muito legal, uma dissertação, não, desculpa, um trabalho de conclusão muito legal, deixa eu ver se eu acho ele aqui até. Eu participei da avaliação dele, claro, tinha algumas coisas para corrigir, enfim, algumas coisas, alguns detalhes ali, mas foi um colega que fez um trabalho muito legal, acho que ele se formou agora há pouco, e ele justamente escreveu sobre a questão racial nas relações de empresa. Deixa eu ver se eu acho aqui o TCC dele. Onde é que eu botei isso? Ai, já devo ter apagado. Eu acho que eu sei quem é. Eu acho que ele é nosso colega numa outra disciplina. Ah, isso aí. Então ele vai se formar, né? E eu acho que ele está com a gente em direito econômico e financeiro. E financeiro. Ah, ótimo. Isso ele contou para nós na aula, no trabalho que foi apresentado na semana passada. Isso aí. E ele foi excepcional, assim, foi uma análise muito bacana, né, sobre essa ideia das questões raciais e da responsabilidade da empresa, né? Até onde a gente tem responsabilidade do ponto de vista empresarial. E isso é o tema do momento, gente, se vocês querem saber, né? E não só pela temática relevante, mas também pela ideia de compliance ou de responsabilidade social. O quanto que as empresas também têm que olhar para esse viés em razão dessa perspectiva, né, e de entender um pouco como isso vai se dar no cenário empresarial, no cenário privado, né? Então, esse é um grande movimento. Fica a dica, né, de um tema... É uma bobageira isso, eu enxergo como uma bobageira. Não tem diferença nenhuma, todos somos iguais, entendeu? Todos nós somos iguais. Temos os mesmos órgãos internos. Exato. Não tem diferença nenhuma, é bobagem. É uma ignorância sem tamanho. É uma ignorância, exatamente. Mas é bem difícil, né? A gente fazer com que as pessoas tenham essa compreensão, com que as pessoas efetivamente tenham esse olhar, né? Então, esse é o desafio, na verdade, aí, para se pensar sobre isso. Gente, vou liberá-los, então, né? Vou colar lá. Prof, anota. Sim, vou corrigir provas. Falei sobre mas isso. aí até amanhã ou até sexta? Acho que até amanhã já consigo, tá? Tá. Tá bom? Mas fiquem tranquilos que tá tudo certo. Tá bom? Vou só interromper a gravação Obrigada aqui. pela aula online, prof.